Sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube possibilitará ou disponibilizará a mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Iniciaremos nossa reunião esclarecendo que normalmente nós estudamos alternadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nessa oportunidade estamos com um tema especial, melhor dizendo, especialíssimo, Dr. Bezerra de Menezes. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã de Ideal Espírita, Elisa Hildesheim, integrante do Lar Teresa. Elisa, suas palavras iniciais. Sim, eu cumprimento a todos e, acompanhando o que João nos falou, é um tema especialíssimo e uma responsabilidade muito grande falar sobre Dr. Bezerra. Mas vamos lá, né, João? Ótimo. Então, vamos passar a nossa leitura inicial. A felicidade de Bezerra de Menezes. Um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu: A minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: Venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrima nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Bezerra concluiu: A felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Do jornal Medium, julho a agosto de 1998. Então, façamos a nossa prece. Nesse instante em que estamos rememorando o nascimento dessa figura exponencial que deixou um rastro de luz, unimos nossos pensamentos num preito de gratidão, Senhor, porque uma vez que nós estamos nos propondo seguir os seus ensinamentos, necessitamos tanto desses referenciais. Permita, pois, que a nossa emoção, neste instante, unindo nossos pensamentos, também possa, muito de longe, mas se dirigir a essa alma querida, a esse espírito luminar que deixou um rastro de luz. Permita, pois, que nós possamos sentir o envolvimento das vibrações desse instante e, com a sua permissão, que possamos iniciar esse momento exponencial com a nossa querida Elisa abrindo seu coração. E assim, com a vossa permissão, Senhor, damos como iniciado nosso momento de reflexões. E passamos a palavra imediatamente para a nossa Elisa. Elisa, a palavra é sua. Meus amigos, somente a leitura feita
desse episódio já conhecido por nós, mas um episódio que nos dá a medida da grandeza da existência deste homem sobre a terra. A multidão de aflitos que ele consolou e esclareceu. Mas nos cabe colocar um pouco mais da vida deste homem luminar. E vamos começar, então, para que possamos prosseguir um pouco mais. Começar, então, pensando que quase todos nós já sabemos da biografia do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Ouvimos biografia. Mas o que é biografia? É, por escrito, os dados da existência de um homem no século em que ele viveu. Mas em que século que ele viveu? Essa biografia, como nós estamos falando. Que espaço de tempo ele viveu aqui conosco? Até já se falou, não é? Que 29 de agosto de 1931, até a sua desencarnação, em 11 de abril de 1900. Então, a vida deste homem não se limita a uma biografia. Nós estamos pensando nele nos anos 800, 70 anos em que ele esteve com a existência aqui no Brasil. Uma existência, sim, um testemunho de 70 décadas. Pensei em que, nascendo em 1831, o menino Adolfo não teve, naquele tempo, muito conhecimento dos dados, dos acontecimentos que estavam havendo no Brasil. Acontecimentos significativos. Afinal, ele havia nascido lá no longínquo Ceará, longínquo da corte, no Rio de Janeiro. Então, que notícias chegavam ao Ceará naquele longínquo 1800? Que notícias chegavam? Muito pouco, muito tempo depois do acontecido. Imaginamos que o menino Adolfo, só com o tempo, pôde perceber de que no ano em que ele nasceu, houve uma mudança muito séria no governo do Brasil. Dom Pedro I abdica, volta para Portugal e abdica em nome do seu filho, que tinha 5 anos. Mas uma equipe que ele coloca para conduzir o menino até a sua maioridade, e mais um detalhe, a minha maioridade foi considerada aos 15 anos, quando Pedro de Alcântara, conduzido por homens dignos do tempo do Império, começa a entrar na sua missão de conduzir o Brasil. Missão longa, nós sabemos. Então, como nós dissemos, como será que essas notícias puderam impactar ou trazer alguma experiência para o menino Adolfo? Não. Talvez não essas notícias, mas outros acontecimentos naquela terra impactaram o menino e a sua família. Problemas políticos no Nordeste, perseguiram o pai do menino, perseguiram a família, deixaram na pobreza e até trazendo necessidades de mudanças de um estado para o outro, para que a família novamente pudesse subsistir. Mas o menino estudava.
estudava e mostrava desde cedo uma inteligência que se desdobrava com o tempo. Inteligência que vinha de tempos, encarnações, em que ele já pudera exercitar o seu domínio de conhecimento e de inteligência. Que vidas pregressas ele teve, que vidas passadas para trazer esses conteúdos que estavam em sua mente, com certeza, experiências proveitosas, experiências tão dignas que o fizeram o grande servidor do Cristo, uma alma nobre, que através da esteira das encarnações vem ao Brasil para uma missão evangélica, uma missão muito importante para a Pátria do Cruzeiro. Por isso que a gente pensa que falar em biografia é muito pouco para a vida de um homem que renasce com uma missão importante numa terra como a terra brasileira. Por isso, vamos tocar apenas em alguns episódios, para que tenhamos uma visão panorâmica da vida deste grande homem. Vamos pensar primeiro na formação como médico. Que formação difícil essa, com a carência financeira, vir de navio para o Rio de Janeiro naquele tempo não era uma viagem fácil. Mas ele vem, porque desde cedo, junto aos seus estudos, viera-lhe a vontade de estudar medicina, que só havia no Rio de Janeiro. Há muitos e muitos livros na literatura espírita que contam casos de Bezerra de Menezes. Lembramos até dos títulos Lindos Casos de Dr. Bezerra. Estamos, assim, conhecendo um pouco da vida dele antes da formatura, através de lindos casos. Vamos lembrar, assim, de alguma coisa. Estudava em biblioteca pública, não tinha condição de comprar livros. Havia um alfaiate, seu amigo, que emprestava, às vezes, dinheiro para que ele pudesse cumprir as suas obrigações com a pensão em que ele morava. Tantos e tantos casos, mas a proteção espiritual, a cobertura espiritual foi sempre presente na vida do estudante, para que ele não desistisse da sua possibilidade de estudar e fosse o grande médico, depois chamado médico dos pobres. Lembramos desse amparo do mundo espiritual, aquele jovem que lhe aparece um dia da pensão pedindo aulas de matemática. Logo, matemática? O que eu não gosto? Mas ele lhe oferecia as aulas pagas com antecedência. Ele precisava desse dinheiro para pagar a pensão. E o estudante de matemática nunca apareceu. Amparo, sim. Amparo que nós todos temos, mas nem sempre reconhecemos. Vamos a uma outra etapa. Formado médico. Um exemplo de médico. Aquele que saía à noite, fosse a distância que houvesse, para atender o paciente. E atendia com carinho, muitas vezes deixando o próprio lar para acompanhar o paciente. Não cobrava as consultas daquele que não podia pagar.
tirava do bolso o que tinha para oferecer e tirava do dedo também, como lembramos, o anel de formatura, que depois se transformou em remédio para uma mulher frágil que queria consulta para o seu filho. Vamos a uma trajetória rápida familiar? Casa-se. Mas a esposa desencarna muito cedo e deixa-lhe 2 filhos. Um grande abalo para o doutor Bezerra. Como fazer agora, com 2 crianças e tendo trabalho, e sem a presença querida da esposa que tanto amava? Mas surge, nesse instante, neste momento crucial, um anjo da sua vida. Era a irmã da esposa, com quem ele casa. E chegam depois outros filhos, a que ele recebe carinhosamente para conduzir, como sempre fez, conduzindo aqueles que o procuravam. Bem, continuemos. Dr. Bezerra, político. 1861, ele é candidato e se constitui vereador no Rio de Janeiro. E, como vereador, ele se torna um político conhecido. Mas vamos ver um detalhe, alguma coisa importante. O que significa político para nós no momento? Político. Essa palavra vem do grego. E até anotamos aquilo que nós pesquisamos, o que significa político, política, dentro do conceito fundamental que o grego nos trouxe. Vamos ver essas anotações aqui da gente. Ciências de negócios do Estado. Ciências da organização, de direção e administração das nações. Conjunto de ideais, princípios, participação, envolvimento. O político Dr. Bezerra teve sempre envolvimento com as comunidades, com o povo que ele representava. Vários projetos foram feitos pelo político, pelo médico político, político médico. Por exemplo, Estrada de Ferro, de Macaé a Campos. Outras medidas muito importantes para o povo do Rio de Janeiro. Como médico, trabalho na saúde, trabalho para assistência das pessoas que ali estavam, tanto em transporte quanto vida mais saudável, interesse puro pelo povo, dentro do conceito inicial de política. Mais tarde, como deputado pelo Partido Liberal, ele se coloca na campanha abolicionista. Percebemos o tempo? Ainda estamos no tempo do Império. Embora Dom Pedro tivesse consciência de que aquela abolição, aquela escravatura do Brasil é uma nódoa para a terra. A terra do cruzeiro escravizava homens livres, livres que eram na África e que eram escravizados na terra do cruzeiro. Ele sabia, Dom Pedro II, dos interesses dos fazendeiros, das terras do café, os interesses que eram contrários à abolição.
porque usavam da mão de obra daqueles que eram homens livres e que o Brasil escravizara. Na política, ele levantava a bandeira do abolicionismo, contrapondo-se aos representantes dos fazendeiros que lá estavam. E de uma voz veemente, incisiva, falava sobre a necessidade de abolir a escravatura, embora nós saibamos que com Dom Pedro já houvesse uma maneira de ir encaminhando essa abolição com a lei do ventre livre, do sexagenário, mas ainda ficava aquele peso na terra brasileira da escravização. Falava no parlamento, ninguém o ouvia. E até sabemos, por inscrições, que o parlamento esvaziava quando Bezerra de Menezes falava sobre honestidade, corrupção e, sobretudo, aquele partidário da abolição definitiva. Podemos passar para um outro episódio, então, da vida de Dr. Bezerra? Dr. Bezerra, espírita. Em 1870, ele recebe por Joaquim Travassos, nós já sabemos, o exemplar do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e nada lhe era desconhecido. Ele já tinha conhecimento do que traziam os livros e do Evangelho, porque era um homem íntegro e já praticava aquelas leis que o Evangelho de Jesus trazia de novo aos homens. Quanto tempo os homens levaram e levamos ainda para cumprirmos essas leis e até, no caso anteriormente falado, da política, quando examinamos o lento progresso nosso, a nossa evolução espiritual tão lenta, quando vemos que, um pouco menos de 2 séculos, a nossa situação política parece a mesma daquela em que Dr. Bezerra combatia com honestidade todo o sistema aberto no Brasil. Bem, vendo então e lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ele começa a se colocar nos jornais, se dizendo espírita. Foi um escândalo. Como que um homem assim instruído, que escrevia, que era político, poderia se dizer adepto de uma doutrina dessas? Mas foi tão importante para o Brasil, porque, estando na presidência da Federação Espírita Brasileira, ele consegue pacificar os grupos que se dividiam da federação, dos místicos e dos científicos. Era um homem que conseguia trazer a tranquilidade entre pessoas que pensavam de uma maneira oposta. E na federação, ele se torna um eixo de harmonia, de equilíbrio. E nós que hoje seguimos as lições de Allan Kardec, vemos as atitudes, a posição de Dr. Bezerra, não só nessa harmonização da doutrina espírita no Brasil, mas também nas reuniões mediúnicas. Quantas lições nós temos ao vermos pelas
notas que temos da atitude de Dr. Bezerra junto aos espíritos sofredores que vinham até a reunião ouvir os seus esclarecimentos. Lembramos aqui da introdução, da leitura que ouvimos. Não eram só os encarnados que ele tratara, os doentes que ele tratara, mas também os desencarnados que vieram às reuniões mediúnicas que ele presidia e que ele esclarecia com a bondade imensa no seu coração. Doutor Bezerra, como condutor de reuniões mediúnicas, está até hoje na lembrança daqueles que trabalham numa casa espírita. E veio a doença, um acidente vascular cerebral, que o colocou já no início de 1900, na cama, sem movimento. Preocupação imensa pela falta dos recursos, pela falta de tratamento, pela falta do dinheiro com que sustentar a família. E essa família que se veria sem a sua presença. Mas no plano espiritual, no plano espiritual, esse ser humano de estatura espiritual, o Dr. Bezerra, foi recebido assim como ouvimos. Ainda recém-desencarnado, ouve de Celina. Venha ver, Bezerra, aqueles a quem você amparou. Será muito difícil nós imaginarmos esse episódio que já lemos com certeza tantas vezes, que com aquela humildade ele vê a multidão daqueles que o agradeciam, assim como nós também, na atualidade, nos dirigimos a essa entidade luminosa, pedindo por nós, pedindo pelos nossos grupos. Quantos de nós assim fazemos? E sabemos também, consultando um livro recém-editado, Bezerra, no seu tempo, sua missão. Quem escreveu? Luciano Klein, que também é lá do Ceará, presidente da Federação Espírita do Ceará, professor da Escola Militar, historiador. Ele escreve um livro sobre o Dr. Bezerra com muitas e muitas pesquisas sérias, testemunhos de parentes, testemunhos daqueles que conviveram, ainda recordando a convivência com ele, até charges do tempo político em que Dr. Bezerra viveu, até as charges dos jornais, que muitas vezes foram depreciativas para aquele médico que lutava pela abolição. Este livro pequenino, de Luciano Klein, tem quase 1.200 páginas. Difícil de ler, mas nos traz, assim, um conhecimento maior, com documentação de quem foi aquele médico que viveu entre nós naquele 800 da nossa era. E neste livro, há um momento em que Luciano Klein se reporta a uma ocasião em que Divaldo Franco foi ao Ceará no dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto de 1987. E lá nessa reunião na Federação Espírita do Ceará,
Divaldo Franco começa a falar de uma maneira muito emocionada, no dia 29 de agosto, uma maneira muito emocionada sobre o Dr. Bezerra. Divaldo, desde 1980, já relatava em poucos termos o que ele vivera. Mas naquela ocasião, Luciano Klein consegue colocar, porque era ouvir as palavras de Valdo Franco, que consegue colocar de uma maneira mais exata o que Divaldo conta. Ele conta que houve um desdobramento dele, Divaldo, e que, em companhia de Chico Xavier, também desdobrado, vejam a data, 1987. Aliás, Chico Xavier já havia falado, de alguma maneira, sobre esse encontro na espiritualidade. Mas Divaldo, então, relata que, desdobrado, ele se vê num ambiente muito amplo, com muitos assistentes. O ambiente em estilo clássico. Estilo clássico romano, greco-romano. Lindíssimo. E que vê uma expectativa daqueles que ali estão pela entrada de alguém. Isso acontece em 1950, 50 anos depois da desencarnação de Dr. Bezerra. E vem então Dr. Bezerra chegar, ladeado pelos amigos. Divaldo se emociona ao ver o médico dos pobres ser recebido com tanto carinho por tantos emissários da espiritualidade. Iniciada a reunião, Leon Denis, o grande Leon Denis, fala em nome da França, da Europa e de alguns continentes. Leon Denis havia desencarnado em 1927. Logo depois, Viana de Carvalho, aquele outro cearense, a quem chamavam, e a gente ainda conhece um pouco por Vianinha. Viana de Carvalho fala em nome da pátria brasileira, agradecendo ao Dr. Bezerra pelo trabalho aos espíritas brasileiros. Viana de Carvalho havia desencarnado em 1926. E lá estavam, em 1950, junto com o Dr. Bezerra, homenageado. Neste momento, Divaldo descreve que uma luz muito intensa se projeta daquele ambiente. Era Celina, a emissária da Mãe de Jesus, que ali viera para transmitir-lhe o convite de Maria Santíssima para que ele ascendesse a outros orbes mais evoluídos espiritualmente que a Terra, que ele poderia subir, ascender a outros orbes. E nós conhecemos a resposta do médico dos pobres. Se houvesse algum mérito na sua existência, ele pediria permissão a Maria Santíssima para que ele continuasse nas sombras da terra do cruzeiro. E usando uma expressão muito própria de Dr. Bezerra, amparando aqueles aflitos do Calvário na terra brasileira. Muita emoção em todos. E Maria, depois de consulta de Celina a ela, Maria atendeu ao pedido
de Dr. Bezerra. E assim ele continua na terra brasileira. E continua, com certeza, atendendo também a países europeus, mas continua na terra brasileira. E nós, todos nós que aqui estamos, já fizemos muitas e muitas orações para esse espírito luminoso, de integridade, que não conseguimos alcançar. Ele recebe os nossos pedidos. Os grupos todos que aí estão, nas casas espíritas, e muitos que têm o nome de Dr. Bezerra, nas casas espíritas, dirigem-se a ele como o protetor da casa espírita. Protetor, me, como também a nossa casa, Lar de Teresa, que recebeu e recebe orientações de Dr. Bezerra. Nossa casa, Lar de Teresa, orientado também por esse espírito luminoso. Sim. Há um livro que todos conhecemos, Os Caminhos da Paz, capítulo 17, com o título Palavras Amigas, uma mensagem de Dr. Bezerra trazida para o grupo do Lar de Teresa. Recebida por quem? Por outra médium querida, que ficará também na história do espiritismo no Brasil, Dona Brunilde Mendes, do Espírito Santo. Ela recebeu a mensagem do Dr. Bezerra, dirigida ao Lar de Teresa. Em outro livro, também de Dona Brunilde, Sigamos Juntos, quando ela estava na presidência como fundadora do Lar de Teresa e estando participando da direção da presidência do Lar de Teresa, quando o Lar de Teresa completa 31 anos de fundação, e quando já receberam algumas orientações de Dr. Bezerra, de Cleia, de Meimei, ela se dirige, isso ela conta no livro, se dirige ao Chico em Uberaba. Chico estava em Uberaba. E lá chegando, ela pede ao Chico que perguntasse a Dr. Bezerra se ele poderia enviar uma mensagem de incentivo aos trabalhadores, aos companheiros do Lar de Teresa. Pediram uma mensagem desse espírito amigo e ele concedeu. Vamos ler? E vamos ler bem lentamente essa mensagem para que a gente perceba o nível em que esse espírito nos fala. Vamos perceber sem muitos adjetivos, mas com palavras significativas para nós, que estamos aqui por todos os tempos, não só para aquele ano de 1982. Ele, então, pelo lápis de Chico Xavier, Dr. Bezerra assim escreve, pelo pedido de Dona Brunilde, nossa fundadora. Filhos e filhas do coração, Jesus nos abençoe. O serviço na seara do bem é o maior incentivo que se nos faz possível receber do Senhor. Se podemos dizer algo mais em vosso abençoado natalício institucional, agradeçamos, todos unidos, o privilégio de trabalhar servindo, porque é preciso manifestar gratidão ao céu por semelhante bênção, porquanto milhares de irmãos e irmãs nossos anseiam movimentar o tempo e a existência
nesse campo de luz e ainda não obtiveram recursos, especialmente espirituais, para esse fim. O Senhor nos ilumine e nos abençoe. Bezerra. Em alguns momentos, ele se coloca como pai. Nesta mensagem, ele coloca Bezerra. E nós, por isso, somos tão gratos. A orientação que a casa recebeu, de muito, muito alto. Nós fomos agraciados pelas orientações de Dr. Bezerra. E essa mensagem está aqui para nós durante todo esse tempo em que ouvimos esse incentivo. Mas sabemos, doutor Bezerra, que nós mereceremos essas palavras e esse incentivo enquanto estivermos na mesma linha que o Senhor projetou para o lar de Teresa. Que esse espírito iluminado continue acolhendo os sofredores da terra, que também somos nós, sofredores ignorantes, não porque não conheçamos as lições do Evangelho, porque não sabemos ainda continuar. E ele, renunciando a orbes evolutivos, continua na barca do cruzeiro. Por isso, tão difícil expressarmos a nossa gratidão por tudo que o Lar de Teresa já recebeu em orientação, iluminação, conforto a todos nós que aqui trabalhamos, que tivemos o privilégio, como ele diz, de trabalhar servindo. Que esse paizinho querido continue junto a nós. Que assim seja. Emocionados com essas expressões tão profundas da nossa querida Elisa, só nos resta um sentimento de gratidão, dizermos do fundo de nossos corações, da oportunidade, da felicidade de estarmos reunidos nessa casa abençoada, nesse cantinho abençoado, onde múltiplos exemplos de dedicação, de perseverança, e podemos externar simplesmente através da nossa prece de gratidão. E vamos, com esta prece, também envolver nossa Elisa, agradecendo a sua disponibilidade, o seu carinho em preparar essa mensagem tão profunda, tão significativa e de uma forma concisa. Também envolvendo os nossos internautas pela nossa gratidão de ter nos acompanhado até agora. Se vocês realmente sentiram-se sensibilizados e valorizando essa mensagem, compartilhe. Compartilhe, dê seu like, porque aí estará disponível para chegar a mais pessoas ainda, tão necessitados desses momentos de elevação. Então, agradecemos a Elisa, agradecemos também a todos os internautas e que possamos passar para a nossa prece de encerramento e finalizando a nossa transmissão deste momento, envolvidos em muita emoção e o sentimento de gratidão. Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas, elevados pelas vibrações, pelo raciocínio seguro que nos conduziu até agora, a nossa Elisa, que possamos externar um pouquinho da nossa gratidão, dada a nossa pequenez, a esse espírito de escola e a todos os outros que perseveram também no trabalho, na nossa casa, dentro da sua disponibilidade, sustentando nesses 73 anos que completa este ano. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos e a oportunidade de sermos os servos ainda lutando para ser fiéis, perseverando no objetivo.
Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos hoje, agora e sempre. E, sem dúvida nenhuma, contando com o amparo desse Espírito luminar, Dr. Bezerra de Menezes. Que esta paz, Senhor, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho